Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de História e nós vamos falar sobre a libertação dos escravos. A libertação dos escravos é comemorada no dia 13 de maio, esse dia já passou, que é o dia da abolição da escravatura. E hoje nós vamos entender mais um pouco como funcionou isso. Porque vocês já sabem que dia 13 de maio é a libertação dos escravos, é a abolição da escravatura. Mas hoje a gente vai descobrir como isso aconteceu. Para começar isso, nós vamos primeiro falar lá do início, quando os portugueses vieram para o Brasil e eles trouxeram junto com eles negros da África. Eles foram lá na África e compraram negros e trouxeram para o Brasil para serem escravos, ou seja, para trabalhar de graça. Quando eles chegaram aqui no Brasil com esses escravos, com esses negros, eles pegaram esses negros e venderam como mercadoria, como se fosse um objeto, uma mercadoria para os fazendeiros locais, ou seja, os fazendeiros que vieram de Portugal também para morar aqui. Eles venderam para esses fazendeiros como mercadoria e os escravos tiveram que ficar trabalhando para esses fazendeiros, ou seja, os negros tiveram que ficar trabalhando para eles. Eles faziam todo o trabalho pesado e quem recebia o dinheiro inteiro eram os fazendeiros. Os escravos só trabalhavam muito e eram muito castigados. Eles eram maltratados, apanhavam. Era uma coisa muito cruel o que acontecia com eles. E muitos desses escravos, eles não aguentavam isso. E o que eles faziam? Eles fugiam para os quilombos. Em geografia, no bimestre passado, nós estudamos sobre os quilombolas, o povo quilombolas, que vem já dessa origem aí, que no caso são os descendentes desses escravos que fugiram para os quilombos. Nessa época, os quilombos eram assentamentos no meio da mata, onde os escravos se escondiam, eram esconderijos. Eles fugiam das fazendas onde eles eram escravizados e iam para dentro dos quilombos, no caso, lá para a mata procurar os quilombos, e eles viviam lá dentro dos quilombos. Um dos quilombos muito famoso, um dos mais famosos, na verdade, é o Quilombo dos Palmares, que ele era comandado por Zumbi dos Palmares, que mais pra frente foi um herói que teve uma participação muito grande na libertação dos escravos. Então, depois de muito tempo dos escravos serem escravos, dos negros serem escravizados, alguns brasileiros começaram um movimento para libertação dos escravos, para eles não serem mais escravizados. Esse povo, essas pessoas que criaram esse movimento eram chamados de abolicionistas. E com todo esse movimento, a princesa Isabel, que é a filha de Dom Pedro, do imperador Dom Pedro II, resolveu assinar a Lei Áurea, que liberta os escravos, que garantia a libertação dos escravos. Isso aconteceu em 13 de maio de 1888, ou seja, demorou bastante tempo para acontecer e os negros ficaram sendo escravizados muito tempo no Brasil. Até 1888 eles ainda eram escravizados aqui no Brasil. Mas quando veio a Lei Áurea, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ela libertou os escravos e assim foi marcado o fim da escravidão aqui no Brasil. Então, eu passei um textinho no caderno pra vocês. Vocês vão copiar esse texto, depois vão assistir a explicação aqui nesse vídeo, ou assistir a explicação do vídeo primeiro, depois copiar o texto. E depois do texto eu passei algumas perguntinhas sobre a nossa aula de hoje. Eu quero que vocês respondam essas perguntas, copiem no caderno e respondam, que quando a gente voltar eu vou corrigir, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E é isso. Beijinhos e até a próxima aula.